E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui do nosso canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vamos abordar um tema que todo mundo sempre fala e virou até um clichê, que é a bolsa barata. Já faz mais de 5 anos que a gente só fala de bolsa barata, que as ações estão num múltiplo muito atrativo, só que parece que eternamente elas ficam nesse múltiplo atrativo. Mesmo quando a gente tem altas relevantes, parece que acaba virando apenas um voo de galinha. E todo aquele ganho que você teve na carteira acaba sendo devolvido em poucos dias. A gente já vive isso faz muito tempo, faz mais de 5 anos que estamos vivenciando isso. A bolsa eternamente barata, algumas ações, mas minoria das ações, uma ou outra, um caso específico, subiu muito nesses últimos anos. Só que pouquíssimas ações, a gente pode citar a Embraer, Marco Polo, Fras-le, existem ações mais fora do radar também subindo muito, mas no geral a maioria das ações estão com múltiplos extremamente esmagados e já faz muito tempo. Então já virou um clichê, todo mundo fica o tempo todo falando que a bolsa está barata, mas afinal de contas, será mesmo que a bolsa está barata? Nesse vídeo eu vou trazer um trecho de um grande investidor onde ele vai dar a sua opinião sobre isso, que é Guilherme Afonso Ferreira. Já faz muito tempo que eu não trago vídeos de cortes com ele, já tem diversos vídeos pela internet com Luiz Alves, Luiz Barsi, mas Guilherme Afonso Ferreira fala muito pouco, não tem tantos vídeos em circulação desse grande investidor, que também, na minha opinião, é um investidor extremamente relevante. Ele é considerado um investidor ativista, ele sempre está dentro das empresas, atuando no conselho de diversas empresas e ajudando no rumo de cada uma delas. Ele foi historicamente conhecido por ter realizado um investimento muito forte no Unibanco, naquele período de crise muito forte, se eu não me engano foi nos anos 80, onde as ações de banco simplesmente derreteram depois do plano Collor. No plano Collor não, plano cruzado. Com o plano cruzado, as ações de todos os bancos como um todo despencaram de preço, tanto que muitos bancos quebraram daí para frente. E no meio de todo esse caos, ele aproveitou comprar ações extremamente baratas do Unibanco, fazendo uma concentração gigantesca nessas ações e anos depois vendo essas ações multiplicarem em várias vezes. Por ter sido um banco dos sobreviventes, ele acabou se saindo vencedor com esse tipo de investimento. E ele é historicamente conhecido por ter posições extremamente concentradas em poucas empresas, buscando sempre as empresas perdedoras, que naquele momento pelo menos estão perdendo e estão com uma super desvalorização. Ele adora esse tipo de empresa. Ele é um expert em identificar empresas baratas. E quando questionado sobre o preço das ações atuais e quais seriam os perdedores, aqueles que estão indo muito mal nesse momento atual, em termos de valuation barato, ele diz que basicamente é difícil achar uma empresa que não esteja nessa situação. Para ele, as ações brasileiras como um todo estão extremamente depreciadas. Esse trecho onde ele fala sobre isso é do ano passado, onde as ações estavam numa situação até pior e bem mais desvalorizadas. Então, se a gente olhar de lá para cá, as coisas nem mudaram tanto assim. A bolsa está num patamar mais elevado, mas os múltiplos das ações continuam extremamente esmagados. Se a gente analisar meramente a bolsa de valores, perto das suas máximas, a gente tem aquela sensação, aquela ilusão que as coisas estão extremamente interessantes e que a bolsa está subindo muito, quando na verdade não é o caso. E quando a gente analisa a bolsa de valores medida em dólar, que é a melhor forma de a gente avaliar o valuation das ações e da bolsa de valores como um todo, a gente vê que a bolsa de valores desde o ano de 2008 nunca mais atingiu a sua máxima. A última máxima de verdade em termos de múltiplos das ações que a bolsa atingiu foi no ano de 2008 e 2009. Depois da crise do subprime para frente, a bolsa de valores nunca mais voltou naqueles múltiplos e naqueles patamares. Então, em bolsa medida em dólares, a bolsa de valores está ainda nos múltiplos mais baixos e atingindo o piso de baixa da bolsa de valores, mesmo com a bolsa normal que a gente avalia estando nas máximas.
Então a gente nunca pode analisar o tanto que as ações estão baratas pela bolsa como um todo, e sim pelos múltiplos de maneira individual, empresa a empresa. E para esse grande investidor, Guilherme Afonso Ferreira, a bolsa de valores como um todo está totalmente largada e extremamente barata. Tanto que ele está aproveitando para montar posições em empresas que ele julga baratas. Ele tem uma carteira de investimento muito concentrada, que volta e meia a gente traz aqui as participações, trazendo as posições do fundo de Guilherme Afonso, mostrando as maiores colocações. Se eu não me engano, as maiores posições são Raizen, Rumo, Itaú, enfim, empresas que ele julga que estão baratas. A gente também percebe que ele tem uma concentração muito forte em apenas empresas privadas. Um desses motivos é que ele antigamente era um investidor que participava de conselhos de empresas estatais, inclusive ele participou do conselho da Petrobras no olho do furacão entre 2015 e 2016, onde a empresa estava numa situação dificílima. Depois de ele visualizar todas as encrencas por trás de tudo isso, corrupção, lava-jato, esqueletos saindo do armário o tempo todo, ele começou a parar de investir em empresas estatais. Hoje as suas posições estão alocadas em empresas que têm da iniciativa privada, ou seja, empresas que buscam o lucro. As empresas estatais, por ter um controle do governo, muitas vezes podem ter objetivos que não sejam o lucro. Então, ele prefere hoje estar posicionado nesse tipo de empresa e não correr mais esse tipo de risco. Mas enfim, pessoal, eu vou deixar um trecho aqui dele falando sobre a Bolsa Barata e também sobre as suas participações, dando uma análise do mercado como um todo. Espero que vocês gostem. Então, a Bolsa vem já de alguns anos com o crescimento dos lucros das empresas, né, quando você soma, né, o lucro de todas as companhias, sem que o mercado, né, o Ibovespa, esteja em níveis muito acima do recorde, né? Até bateu o recorde recentemente, mas não está muito acima do nível, por exemplo, do começo de 2020. Qual que é a sua opinião? Você acha que a Bolsa está barata, ou a Bolsa está barata porque vai continuar barata e tem razão de estar barata? Eu acho que está barata. E para mim é o seguinte, a análise do múltiplo é importante porque a gente tem que lembrar que quando a gente está comprando uma ação, no fundo, a gente está comprando um pedaço de uma empresa que produz alguma coisa, que faz algum serviço, sei lá. E é este pedaço desse serviço que eu tenho que entender se vai valer mais, vai valer menos, se vai produzir filhote, não vai produzir, coisas desse tipo. Então, nesta análise, para mim, este é o momento bom de comprar ações. Vai a pergunta, mas amanhã essas ações vão valer mais? Não sei. Ainda que não valham, elas estarão dando um bom retorno dentro das empresas onde estão. E por isso é que a análise dos múltiplos passa a ser um negócio muito importante. Mas para mim o importante é a visão de dentro da empresa, não a visão dos seus parceiros no mercado. Se eles vão querer comprar o que eu comprei hoje, tomara. Um dia é como a história do rio. A água vai chegar no mar. Que hora vai chegar? Não sei. Uma hora chega. Então, num dia vai ser valorizado o fato de que aquele múltiplo é alto, tudo isso. Agora, as incertezas todas da economia brasileira, coisas desse tipo, como recentemente as falas do presidente, que sempre são desencorajadoras, mas eu acho que existe um pessimismo em relação à Bolsa no Brasil muito maior do que merecido. Porque eu vejo tudo isso, é bom? Não é bom, mas também não está acontecendo nada de grave com as empresas, entendeu? Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver a isso, podemos estar indo muito mais rápido, certamente. Esse não é o primeiro governo Lula onde os commodities explodiram, graças à China, e nós tivemos realmente um vento a favor tremendo, mas é possível que surjam outros ventos a favor. Guilherme, você geralmente costuma ir na sua filosofia de investimentos, na sua estratégia, você costuma ir na contramão do mercado, né? Tentar achar empresas que você considera boas ali, que estão com um preço momentaneamente muito bom, né? E aí tem uma frase sua que eu acho que é muito legal, que você diz que você gosta de olhar para os derrotados porque muitas vezes o mercado está enterrando coisa boa. E ali que aparece ali boas oportunidades de comprar boas empresas a preços baixos, né? Nesse momento aí, tem algum derrotado que você está olhando especialmente, assim, com carinho? Como a gente falou antes, pelo contrário, acho que a Bolsa em geral está com essa cara de derrotado. A Bolsa em geral tem muitas empresas, não são poucas, tem muitas empresas, então eu posso citar algumas, e eu citei um pouco qual é a nossa carteira.
Mas todas as empresas, na minha opinião, estão muito baratas, porque deveriam, pelo valor intrínseco que deveria haver. Outra pergunta que eu queria fazer para você, Guilherme, você foi conselheiro da Petrobras de 2015 a 2018, né? E você costuma dizer que encontrou verdadeiras atrocidades lá, toda semana se descobriam novos esqueletos, era aquela fase pós-Lava Jato, né? E aí, eu percebendo nas suas maiores posições, não tem nenhuma empresa estatal. A pergunta que eu queria te fazer é se depois daquilo que você viu ali, você foi um cara que desistiu de investir em empresas estatais ou não tem nada a ver, se segue aberto aí a oportunidades que possam surgir? Então foi isso, eu vivi o pior de 2015 a 2018, foi Lava Jato o tempo todo, só confusão. No meu primeiro ano lá ainda era o governo Dilma, que queria para a Petrobras algo mais ou menos na linha do que se fala hoje, não sei se pratica, mas se fala que a Petrobras tem que ter um monopólio, que as coisas têm que ser, ela tem que responder por tudo, que isso é do povo brasileiro, que afinal de contas não tem que dar para ninguém, coisas desse tipo. Bom, essa e outras razões me levam a achar que um investimento em estatal é um enorme risco. É um enorme risco e continua sendo um enorme risco. Mesmo naquela época eu não era acionista, a não ser marginalmente da Petrobras. Por quê? Porque a vontade do controlador não é necessariamente uma vontade em cima da qual o mercado de capitais foi montado. Sistema capitalista, de retorno, essas coisas, não é isso. Então você está sujeito a qualquer coisa. Isso não quer dizer que a qualquer preço a Petrobras é ruim. Não. Obviamente tem preço, tem vezes que está tão descontada, mas tão descontada, que quem sabe possa ser um bom investimento. Principalmente à medida que a opinião pública, a imprensa, começa a cumprir um trabalho, as agências reguladoras começam a cumprir um trabalho de limitação daquilo que pode ser os absurdos oriundos de uma estatal. Então, acho que, de fato, a Petrobras hoje vive, faz tempo que eu não... Então, de novo, 18 até hoje, 24, 6 anos, né? 6 anos que eu não estou por lá. Mas é uma bela empresa, um belo quadro de funcionários e com um potencial enorme. Mas eu investiria não, hoje não.